eu queria que vocês abrissem lá em 1 Samuel, capítulo 17. Desculpa, vamos primeiro em 1 Samuel 16, depois nós vamos para o 17. A partir do versículo 11. Acharam? Bom, eu sou apaixonada pela história de Davi. Eu sempre aprendo alguma coisa nova através da história de Davi. Eu não sei se eu me identifico com ele, né? Não sei, algumas coisas, algumas características dele eu me identifico. Mas, assim, a palavra é assim. Todas as vezes que a gente lê, Deus nos mostra coisas novas. E com a história de Davi não é diferente. Todas as vezes que eu leio, eu falo, meu Deus, olha só, quanta coisa para aprender. E hoje eu queria falar sobre a história de Davi novamente, mas sobre um outro assunto. 1 Samuel 16, a partir do versículo 11, diz assim: E perguntou a Jessé, você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu, tenho mais um, o caçula, mas ele está lá fora, tomando conta das ovelhas. Então, mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Reserva aí que depois nós vamos para 1 Samuel 17. Bom, a história de Davi é uma história muito linda, muito linda. Mas hoje eu queria falar sobre o amadurecimento de Davi. Nós estamos no mês do amadurecimento ou amadurecer? Mês do amadurecer. E a história de Davi mostra, né, o caminhar de Davi mostra um menino que cuidava de ovelhas, que era esquecido, né, porque o seu próprio pai, nem o próprio pai lembrou que tinha um outro filho. O profeta que teve que perguntar, você não tem mais nenhum filho, né? Quando o profeta chega lá para ungir o novo rei, que era Davi, mas ele não estava lá, ele estava cuidando das ovelhas. E nos ensina como esse menino, um pastorzinho de ovelhas, ele cresceu não em estatura, né, eu imagino, mas ele cresceu em graça, em conhecimento, e ele amadureceu. Mas antes dele amadurecer, existiu um processo, existiu uma caminhada, porque todos nós queremos crescer, né? Todos nós queremos avançar, mudar de nível, como eu já falei aqui. Todos nós, mas poucos de nós aceitamos passar por algumas etapas, né? A maioria de nós fica no meio do caminho. Quando o negócio começa a apertar, quando os problemas começam a apertar, a gente fica no meio do caminho. Foi assim com o povo de Israel, né? Deus tinha uma promessa, como tinha para Davi. Deus ungiu Davi, o rei, né? Mas existe uma longa caminhada até Davi ser coroado rei. Eu lembro do povo de Israel no caminho, né? Antes deles saírem do Egito, para eles entrarem ali naquele caminho, Deus já tinha prometido que eles iam entrar na terra de Canaã. Deus já tinha prometido uma terra que manava leite e mel para eles. Mas eles nunca imaginavam que para entrar na terra, né, eles tinham que passar por um processo. Existia muita coisa, né, para acontecer. E é assim com a gente. Entre o sonho e a idealização de um sonho, existe um caminho a percorrer, não é verdade? Ninguém acorda, sonhou com algo na vida e no outro dia acontece. É muito difícil, né? Você tem que lutar para você conquistar, você tem que percorrer um caminho. E com Davi foi assim. Eu queria mostrar para vocês um pouco do que aconteceu antes com Davi, depois eu vou mostrar algumas características de que Deus amadureceu Davi, mas eu queria mostrar um pouquinho antes, que foi o tempo de espera. Para a gente conquistar um sonho, para a gente chegar e avançar e passar para um próximo nível, existe um tempo de espera. O tempo de espera é aquele tempo de treinamento, é aquele tempo de esforço, é aquele tempo que você está aprendendo, é aquele tempo que você está sendo provado. Esse é o tempo de espera. Como eu falei, Davi esperou muitos anos, né? Desde de quando ele foi ungido até ele ser coroado rei e ele se assentar no trono e governar todo o Israel, né? Mas o tempo de espera foi o período de treinamento de Davi. O período de treinamento, né, que a gente fala, é aquele período que ninguém nos vê. Esse período que Davi
estava passando, era o período que, enquanto os irmãos estavam à frente da batalha, ele estava lá escondido. Eu costumo dizer que ele estava por detrás das malhadas. Eu costumo dizer que ele estava atrás das cortinas. É o período que ninguém vê a gente. Que Deus está moldando o nosso caráter, que Deus está nos provando, mas ninguém vê. É o período que a gente sofre, a gente chora e ninguém sabe. Não é verdade? É o período que a gente luta e a gente quer conquistar, mas ainda não aconteceu, e Deus está ali. A gente está ali no secreto orando. É o período que a gente está no nosso quarto orando, mas ninguém vê. Esse é o período de espera, o período de aprendizado, o tempo de secreto. Mas esse período é necessário para nos amadurecer. Olha só, período de treinamento, tempo de espera. O tempo de espera, ele nos leva ao amadurecimento, e o amadurecimento, ele nos leva ao crescimento. Não tem como você acordar e se tornar uma pessoa madura. Um bebê é assim. A mulher engravida e ela fica ali 9 meses, o bebê fica ali 9 meses naquele tempo de maturação, até ele nascer aos 9 meses, não é assim? Por que com a gente seria diferente? Cada fase da nossa vida a gente precisa de maturidade. Cada período que a gente passa, a gente precisa passar por um treinamento, um período de espera, até que a gente conquiste, né? As promessas de Deus ou aquilo que nós desejamos. Mas olha, ali, no período de treinamento, no período de espera, em que Davi estava esperando para ser coroado rei, ali Davi aprendeu a cuidar de ovelhas, porque ele era um pastor de ovelhas. Ali, Davi aprendeu a tocar harpa. Ali, Davi aprendeu a matar urso e a matar leão. Davi aprendeu a matar urso e a matar leão, porque mais tarde ele mataria um gigante. Ali naquele tempo de espera, Davi estava aprendendo a cuidar de ovelhas, porque ele seria o rei de Israel e ele ia cuidar de muitas ovelhas. Ali naquele tempo, Davi aprendeu a tocar a harpa. Eu fico imaginando Davi sentado e tocando a harpa para as ovelhas. Mas Davi não imaginava que ele estaria lá no palácio do rei para tocar a harpa para Saul, para o rei. Então você entende que antes de Deus nos colocar em algumas posições, Ele vai nos treinar antes, Ele vai nos fazer aprender antes. Então, não pule etapas, não pule etapas. Se permita passar pelo tempo de espera, pelo tempo de treinamento, porque esse tempo vai te levar para o amadurecimento. Amém? Olha, eu costumo dizer assim, que quem não gosta de aprender, não está apto para fazer ou para ter alguma coisa. Deus não vai nos entregar nada que nós não estamos prontos para receber. E se Ele entregar, é para te mostrar que você não sabe usar. E eu vou te mostrar isso biblicamente. Mas olha só, eu gosto até de usar a Sofia como exemplo nisso. Gente, quando a gente fala deles, a gente pergunta antes, tá? Se a gente pode falar. A gente fala, esses dias o Denis estava comentando sobre eles, aí o Gustavo falou, não, pai, não se preocupa não, pode falar de mim, eu gosto, então eu vou usar eles como exemplo, tá? A Sofia, ela não gosta muito de aprender. Ela é uma menina muito ousada, muito ousada. E eu falo assim, nossa, ela vai abalar o inferno com essa ousadia. Mas ela tem pressa para fazer as coisas, então ela não gosta de passar por esse período de treinamento. Então, assim, todas as vezes que eu vou pedir alguma coisa para ela, ou então eu chamo a Sofia, vem aqui para a mãe te ensinar a fazer uma coisa. Ela fala assim para mim, eu já sei, mas não precisa me ensinar, não é assim, Denis? Eu já sei. Eu falo, você não sabe, você ainda não aprendeu, eu não te ensinei ainda como você sabe. E aí eu deixo ela fazer, ela vai e faz errado. E eu falo assim para ela, tá vendo? Eu falei para você que você não sabia, você precisa aprender. Filha, você tem que dar valor ao tempo de aprendizado, você só tem 10 anos. É sinal de maturidade, né? Uma criança. Mas com a gente também é assim. Como eu falei, quem não gosta de aprender, não está apto para fazer ou para ter alguma coisa. Você quer ver? Homens que se recusam a aprender como ser um verdadeiro sacerdote dentro do seu lar, raramente vão ser reconhecidos como autoridade dentro dele. Se você, homem, não gosta de aprender através da palavra de Deus, se você não tem um coração ensinável em como ser um sacerdote, como ser um verdadeiro homem, raramente você vai ser reconhecido como autoridade dentro do seu lar. As mulheres pensaram que ia se safar, né?
Mulheres que se recusam a aprender a ser boas esposas, a ser boas mães, a ser donas de casa segundo o coração de Deus, raramente conseguirão ter um casamento abençoado, uma casa cheia de paz e filhos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque fecham o seu coração para o aprendizado. Eu não quero ouvir, eu não quero fazer. A Bíblia ensina isso, mas eu faço totalmente o contrário. A casa vai ficar um caos. Por quê? Porque não quer aprender. Filhos que se recusam a ouvir os seus pais, a aprender com seus pais, normalmente vão ser filhos que vão quebrar muito a cara, que vão bater muito a cabeça. Muito. Então, é mais fácil a gente aprender, não é verdade? Quem não sabe esperar, significa que não está pronto para receber. Eu disse que eu ia falar biblicamente isso, né? Lembra do filho pródigo? Filho pródigo queria porque queria receber a herança. Não era tempo dele receber a herança. Não era o tempo, ele não estava maduro para receber o que o pai podia dar para ele. Mas ele quis porque quis receber a herança. Não, eu vou para o mundo, eu vou aproveitar. Como se ele soubesse tudo o que viria pela frente. Como se ele tivesse experiência suficiente, mais do que o próprio pai, para saber qual o caminho e qual o final que ele teria. Então ele resolve pegar a herança. Não, me dá a minha herança e eu vou. O pai impediu. Com muita tristeza, eu imagino que o pai deve ter entregado a herança, está aqui, filho. E pensado no seu íntimo, vai quebrar a cara. Mas eu vou estar aqui para te receber. E o pai entrega a herança e ele vai. O pai entrega o sonho dele, o pai entrega a conquista que talvez ele sempre desejou, ele sempre almejou, e ele vai. E todo mundo sabe o que aconteceu com o filho pródigo. Ele quebrou a cara porque ele não soube usar a conquista. Ele não soube usar o que Deus deu. Sabe o que significa? Ele não estava maduro para receber a herança. A gente bate o pé. A gente quer porque quer, a gente quer receber de Deus, mas nós não estamos maduros, muitas vezes para casar, nós não estamos maduros muitas vezes para receber dinheiro, nós não estamos muitas vezes maduros para receber filhos, mas a gente bate o pé. Para namorar, muitas vezes a gente não está maduro para namorar, mas a gente bate o pé e fala, Deus, eu quero. E Deus permite, e Deus dá, mas somente para mostrar para você que você não estava maduro para receber. E o pai, como um pai amoroso e misericordioso, ele abre os braços para aquele filho. Aliás, ele estava esperando o filho na varanda. Ele olhava o filho de longe. Porque pai é assim. Ele deixa ir, ele deixa quebrar a cara, mas ele está sempre de braços abertos para receber de volta. Final do filho pródigo, quebrou a cara. Perdeu tudo, voltou sem nada, mas graças a Deus voltou para a casa do pai, sobre pedir perdão. Então toma cuidado em receber coisas antes do tempo, para que você não quebre, para que você não perca, para que você não faça disso uma coisa ruim. Peça para Deus, Senhor, enquanto eu espero, me amadurece. Porque quando a gente espera num período maduro é diferente, a gente usa de maneira diferente. A gente vai ver também vários personagens bíblicos que passaram por período de espera e de treinamento antes de chegar. José é um deles, lembra? José foi jogado no poço, José foi para a prisão, até se tornar o governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito, mas existiu um tempo de espera para José. E José não se fechou, José não se calou, José não fechou o coração para o aprendizado de Deus. Pelo contrário, você não vai ver na Bíblia ele falando, não, eu não quero. Não, Deus, por quê? Não, José passou por todas as etapas que Deus queria que ele passasse. Não era sofrimento que Deus queria para José. Deus queria amadurecimento para José. Porque ser o segundo homem mais importante do Egito não é para qualquer um, hein, gente? Não é para qualquer um. Abraão a mesma coisa. Lembra quando Deus chamou Abraão e falou para ele, eu vou te dar uma descendência como as areias do céu, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Demorou muitos anos para ele receber Isaac, a promessa dele. Mas o que Abraão teve que fazer? Sair e andar com Deus e esperar o tempo certo em que ele estivesse maduro para ele poder receber. Então, antes da gente entrar no amadurecimento, aliás, antes de Deus nos amadurecer, Ele vai nos colocar no treinamento para a gente amadurecer. Deu para entender?
Abre lá em 1 Samuel 17, a partir do versículo 33, que eu vou começar a ler junto com vocês e vou explicando alguns tópicos. A gente vai perceber como Davi foi treinado e como Deus amadureceu ele nesse tempo, através das características que eu vou falar agora. Olha, o Salmo 23 mostra muito bem o período de treinamento e espera de Davi. Salmo 23 diz o quê? O que diz o Salmo 23? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas, e assim vai. Quando você vai ler esse salmo, o Salmo 23, você observa um pastor que está falando das suas ovelhas. Quando você vai estudar sobre um pastor mesmo de ovelhas lá em Israel, e como ele trata as suas ovelhas, é exatamente o que Davi fala no Salmo 23. Mas aqui, já maduro, quando Davi ele escreve esse salmo, ele escreveu esse salmo porque ele lembrou do tempo de treinamento dele. O que fez Davi escrever esse salmo? Não foi ele acordar do dia para a noite, mas foi o treinamento. Deus ensinou através das ovelhas para Davi o que o verdadeiro pastor, que é Deus, ele podia fazer conosco. Davi foi treinado com ovelhas, como Deus cuida de cada um de nós. Ele nos faz andar em pastos verdejantes, ele cuida de nós e assim vai. Mas foi no tempo de treinamento que ele aprendeu. Então, olha só, diz assim, a partir do versículo 33. Acharam? Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Primeira característica de maturidade em Davi. Primeira característica que eu vejo que aquele período de treinamento tornou e fez com Davi. Davi era um homem convicto da sua identidade. Convicto da sua identidade. Ele sabia exatamente quem ele era para Deus e como foi o seu processo e o seu treinamento. Porque a Bíblia vai dizer que Saul chega para Davi, esse tempo aqui foi quando Davi chegou lá no arraial, lá onde Golias estava enfrentando o povo, e Davi chega e ele escuta, né, o gigante enfrentando o povo de Israel. E aí ele se convida, né, ele toma a frente e ele fala para Saul: não, eu posso enfrentar. E o que Saul fala para ele? Você, um menino, esse cara aqui é um guerreiro. Com as minhas palavras, eu vou conjecturar aqui, você vai morrer nas mãos dele. Você não é nada perto desse gigante. Quem você acha que você é, moleque? É mais ou menos isso que Saul disse para Davi. Mas aí a gente olha a convicção de Davi. Você não sabe, rei. Você não sabe o que eu passei no meu processo. Você não sabe o que Deus trata comigo no tempo de espera. Eu sou forte suficiente para enfrentar. Sabe por quê? Porque você não me viu quando eu enfrentava um urso. Você não me viu quando eu matava um leão. Você não me viu cuidando das ovelhas, enfrentando animais ferozes para cuidar das minhas ovelhas. Você não viu nada disso. Queridos, a gente precisa aprender a ouvir a voz correta. Porque a gente tem mania de ficar querendo ouvir a voz de todo mundo. As pessoas falam assim: você não é nada, você nasceu para não dar certo, o seu casamento não vai dar certo, o seu sonho não vai se concretizar. E a gente deixa entrar no nosso coração e a gente esquece das promessas que Deus fez para nós. Nós esquecemos da nossa identidade em Deus.
A gente dá mais ouvidos para o que as pessoas falam sobre nós do que Deus fala sobre nós. Mas olha só, isso é imaturidade, porque quando nós conhecemos o que Deus deseja de nós, nós não deixamos que ninguém sopre no nosso ouvido aquilo que nós não somos. Davi não deixou Saul diminuí-lo. Pelo contrário, ele falou, eu sei o que eu passei no meu processo. Quando alguém for falar alguma coisa de você, fala assim, não, eu sou filho de Deus. Eu sou amado, eu sou querido. Eu sei o que Deus trata no meu coração. Eu sei o que eu passo no meu treinamento. Eu sei o que eu passo no meu processo. Você tem que ter certeza absoluta da sua identidade em Cristo. Você tem que saber quem você é em Cristo. Quando nós não temos identidade, quando a nossa identidade está perdida, a gente não sabe quem a gente é. Eu estava falando para as meninas aqui do Mulher Única na quarta-feira, e que tempo maravilhoso para a gente. Vou falar para vocês, homens, vocês estão querendo aí, né? Mas a gente está numa pegada muito boa. A gente está aprendendo muito. Eu estava falando assim para as meninas, olha, quando a gente perde a nossa identidade em Cristo, em Deus, é como quando nós perdemos a nossa identidade mesmo. Na sua identidade está o seu nome, o lugar que você nasceu, o nome dos seus pais. Ali estão todas as suas características, está tudo sobre você naquela identidade. Se você perder, não fica um negócio difícil? Você vai ter que pagar caro para fazer o documento de novo. Tem algumas coisas que você não vai conseguir fazer por conta da falta da sua identidade. Espiritualmente falando, é a mesma coisa. Quando nós não sabemos quem nós somos em Deus, quando nós não entendemos que talvez eu não tive um pai aqui na terra, mas eu tenho um pai lá no céu, que cuida de mim, que talvez a minha mãe lançou palavras de maldição sobre a minha vida, mas eu tenho um Deus que lança palavras de bênção sobre a minha vida. Quando eu esqueço disso, quando eu não abro a Bíblia para ler sobre o que Deus pensa a respeito de mim, eu deixo que muitas pessoas falem coisas a respeito de mim. Eu deixo que as pessoas me julguem, eu deixo que as pessoas me direcionem. Mas você precisa entender quem você é para Deus. Você é filho amado, não importa o erro, não importa o pecado, não importa o seu passado. Você é filho amado. Você não é o que falam que você é. Você é precioso, você tem valor sim. E Davi sabia do valor que ele tinha para Deus. Ele sabia daquilo que Deus tratava com ele. Aí, quando a gente perde a nossa identidade, a gente fica procurando o nosso valor em um monte de coisa lá fora. A gente fica procurando o nosso valor em relacionamentos. Porque eu não tenho um relacionamento com o pai. Aí eu fico procurando um relacionamento aqui, um relacionamento ali. Quando eu não sei que eu sou uma mulher amada por Cristo e que e que o Senhor não me dá valor por causa do meu corpo, eu não preciso ficar mostrando o meu corpo. Não é disso que eu preciso. Quando eu entendo quem eu sou para Deus, eu não preciso. Quando eu entendo que o meu valor não está no dinheiro, não está no trabalho, eu não preciso correr atrás disso para me sentir valorizado. Porque eu tenho um Deus que me valoriza se eu for pobre, se eu for rica, se eu for bonita, se eu for feia. Se eu tiver dinheiro, se eu não tiver, se eu andar de carro, se eu não tiver. Esses dias brincaram com a gente assim. Porque eles brincam assim que pastor que não tem carro é porque está em pecado, né? Eu falei, meu Deus do céu, nós estamos muito em pecado, gente. Você já pensou? Se eu colocasse o meu valor num carro? Ai, Deus não me ama, porque Deus não me deu um carro ainda. Ai, Deus não me ama, porque Deus não me deu uma casa ainda. Ai, eu não tenho valor para Deus. A nossa verdadeira identidade a encontramos em Jesus Cristo. Maturidade. Davi mostrou que o tempo que ele estava lá atrás das malhadas, que ele estava lá no campo com as ovelhas, tornou ele um homem maduro, porque ele sabia que ele era para Deus. Ele sabia. Saiba quem você é para Deus. Para de ficar ouvindo as vozes erradas. Segundo, característica de maturidade, versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado.
Então, tirou tudo aquilo e, em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Segunda característica de maturidade que o tempo de espera fez com Davi. Davi sabia usar o que Deus lhe deu. A Bíblia vai falar que Saul pega a armadura dele e coloca em Davi. E Davi não consegue andar. Sabe por que Davi não consegue andar? Porque a armadura não era dele. A armadura não era para ele. Não foi assim que Davi aprendeu e que Davi foi treinado a matar urso, a matar ovelha. Não foi com uma armadura. Essa armadura Deus deu para Saul. Deus não deu para Davi. Então, o que eu aprendo com isso? Seja você. E pare de querer ficar usando a armadura do outro. Isso é sinal de maturidade. E a gente fica querendo usar o que é do outro, a gente fica querendo se comparar ao outro, a gente fica querendo usar a mesma roupa do outro, eu estou falando espiritualmente, sendo que não é nossa. Olha, eu não pedi para usar ela como exemplo, mas eu vou falar dela. Eu e minha irmã, a Thaís, nós somos muito diferentes. E as pessoas sempre falam da nossa diferença, né? Nossa, mas vocês duas são parecidas, mas vocês duas são muito diferentes. A Vanessa é mais quietinha, a Thaís é mais alegre, mas não sei o quê. E nós crescemos ouvindo as nossas diferenças. Nós crescemos ouvindo isso. Nós também somos diferentes um do outro, mas o que não pode acontecer conosco é a gente aumentar as características e elevar as características do outro e diminuir a nossa. A gente precisa celebrar as diferenças. Eu sempre admirei a minha irmã porque ela é uma pessoa muito alegre. Aonde ela chega, as pessoas dão risada. Não é assim? Ela é muito diferente de mim, porque ela gosta da casa animada, ela gosta da casa cheia. Mas eu amo o meu jeito. E o fato da minha irmã ser assim, não me faz menor do que ela. Ou o fato de eu ser mais quietinha, mais calada, não diminui a minha irmã. Nós somos diferentes, Deus nos fez diferentes, porque nós vamos cumprir propósitos diferentes. E aí, o perigo é a gente crescer e querer ficar sendo o que a outra é. Você precisa amar como Deus te criou. Você é quietinho, você é calado, é assim que Deus vai te usar. Você é alegre, espivitado, é assim que Deus vai te usar. É dessa maneira, é com as suas características. Mas a gente fica querendo olhar as características do outro, achando que o outro é melhor, e a gente deixa de celebrar as nossas diferenças. E a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para nós, porque a gente quer vestir a roupa do outro. Deus usa a Thaís, e nós 3 somos diferentes, eu, Thaís e Natália. 3 diferentes. E hoje a gente dá risada com as nossas diferenças, né? A Natália, irmãos, se alguém bater na cara da Natália, a Natália continua do mesmo jeito, ela não faz nada, a Thaís fala, opa! Se vier para cima de mim. Eu falo, gente, vamos orar, né? Nós somos 2 pessoas com características diferentes que reagimos, às vezes, ao mesmo problema de maneira diferente. Se eu tiver um problema, eu vou para o meu quarto, eu choro, né? Eu fico triste. A Thaís não, ela chora. Daqui a pouco, no outro dia, ela está igual, parece que não aconteceu nada. Eu falo, gente, nossa, que coisa boa. Mas isso não me faz menor do que ela. E ela rir no outro dia não faz ela menor do que eu. Então a gente precisa amar quem nós somos. Então a gente fica a vida inteira procurando as características que a gente quer no outro. Mas não foi as características de Deus. Não foi o que Ele planejou para você. Não foi o que Ele quis para você. Para de querer ficar usando a roupa do outro. A roupa do outro é para o outro, não é para você. O que Deus vai fazer na sua vida está aí, dentro de você. Está tudo aí dentro de você. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ficar correndo atrás de ninguém. Uma coisa é eu ser influenciado, uma coisa é eu admirar, outra coisa é eu querer imitar. Vai ser uma coisa falsa, não vai? Não vai ser normal. Então eu preciso celebrar
as características boas que eu tenho. Eu preciso colocar para cima as coisas boas e deixar para baixo as coisas ruins, deixar Deus trabalhar nas coisas ruins. E a gente vive se comparando a vida inteira. A gente vive se comparando a vida inteira. A Bíblia fala de Ana e Penina. Eu estava lendo um livro esses dias, achei muito legal, muito interessante sobre isso. Ana e Penina. As duas eram filhas, eram esposas de Eucana. Me corrija se eu estiver errado. As duas eram esposas de Eucana. Naquela época, né, gente? Eucana tinha 2 esposas. Isso não é para nós, viu, maridos? Uma esposa só, tá bom? Eucana tinha 2 esposas. Penina, ela podia ter filhos. Ana não podia ter filhos. Penina, ela irritava Ana porque ela se entristecia porque o marido amava mais a Ana do que Penina. Ana, por sua vez, ela ficava irritada e ela se entristecia porque ela não podia ter filhos e Penina irritava ela. Só que ela era a preferida do marido, ela era amada. Então você vê que às vezes a gente tem coisas que a gente precisa celebrar, mas a gente fica olhando para a grama do outro, para a casa do outro. Penina podia se alegrar porque ela era uma mulher que podia ter filhos, mas ela preferia não se alegrar, ela preferia irritar a Ana, porque a Ana era mais amada. Ana, por sua vez, podia se alegrar porque ela era a mais amada do marido. Se fosse eu, se fosse a minha irmã, matava na unha. Ana podia se alegrar porque era mais amada, mas ela resolvia se entristecer porque ela não podia ter filhos. Você entende que às vezes a gente tem coisas que a gente pode celebrar, mas a gente fica focando no problema, a gente fica focando no que a gente não pode ter, a gente fica focando na característica que a gente não tem, mas a gente tem coisas boas. Para de focar nas coisas ruins, porque nós temos coisas ruins mesmo que Deus precisa trabalhar, mas para de focar nas coisas ruins e foca nas coisas boas. Trabalha nas coisas boas, porque são essas coisas boas que Deus vai fazer você crescer. São elas que vão te fazer crescer. A gente precisa parar de olhar as pessoas como rivais, porque daí a pessoa tem uma coisa que a gente não tem, né? Ela tem uma família maravilhosa que eu não tenho, aí eu esqueço da minha, que eu não cuido. Ela tem uma casa, ele tem uma casa, ele tem um carro, irmão, ele tem um carro maravilhoso, e eu esqueço de trabalhar para conquistar o meu. Eu fico olhando só o do outro. A gente precisa parar de ficar comparando, se comparando e criando rivalidade entre nós mesmos. Eu falei aqui para as meninas do Mulher Única, Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem filhos preferidos. Sabe qual é a diferença? Deus tem filhos mais chegados. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, Deus está fazendo tanta coisa na vida daquela pessoa. Deus, nossa, eu olho para a vida dela, eu olho para a vida dele e eu vejo Deus abençoando. E a gente acha que Deus está preferindo o outro. Deus não está preferindo o outro. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos mais chegados. Filhos mais íntimos, que buscam mais, que estudam mais, que mergulham mais, que se aproximam mais. É natural. Às vezes, a gente cria rivalidades e faz comparação dentro da nossa própria casa, com os nossos filhos. E eu estava falando aqui para elas que a Bíblia, ela vai mostrar algumas situações em que os pais mostram preferência entre os filhos. Mas quando a Bíblia fala de preferência de filhos, a Bíblia não está nos ensinando que isso é certo. A Bíblia está nos mostrando as consequências de um pai que mostra preferência entre os filhos e causa rivalidade dentro do seu próprio lar. Vocês lembram o que aconteceu com Jacó e Esaú? A mãe que preferia Jacó talvez tenha morrido sem ver o rosto do seu filho. Porque ela preferia, ela arrumou uma situação para que o filho fosse privilegiado e esse filho teve que fugir e a mãe talvez nunca mais tenha morrido sem ver os filhos. Existem outras situações que a gente vai ver na Bíblia sobre preferência de filhos. Isso nos ensina a, no nosso lar, não causar rivalidade entre os filhos. Nossos filhos são diferentes um do outro. Eles não devem ser mais amados um que o outro. Todos são amados do mesmo jeito, mas todos têm as suas características. Todos têm as suas características diferentes e vão ser usados para propósitos diferentes. O Gustavo, ele acorda lá em casa falando assim, eu odeio segunda-feira. Odeio. Aí na terça-feira ele, eu odeio terça-feira.
Aí na quarta-feira ele, mãe, eu odeio quarta-feira. A Sofia, por sua vez, ela acorda feliz, animada. Ela tranca, às vezes, a gente dentro do quarto porque ela quer fazer um café surpresa. Já o Gustavo, ele é concentrado, ele é talentoso. Ele gosta de estudar, ele é focado. E aí, a gente pega essas diferenças e fala assim, não, esse aqui é melhor do que esse. Não é melhor. São propósitos diferentes. O que Deus tem para o Gustavo, Deus não tem para a Sofia. O que Deus tem para a Sofia, Deus não tem para o Gustavo. E eu preciso celebrar. Ele é organizado, ele é talentoso. Eu preciso focar, eu preciso celebrar isso, eu preciso engajar isso nele. A Sofia é alegre, ela gosta de dançar. E eu preciso aprender que Deus vai usá-la dessa maneira. Ela não é igual a ele. Como nós não somos iguais um com o outro, e assim somos nós para Deus. Celebre as suas características boas. Para de ficar se comparando com o outro. Para de querer usar a roupa do outro. Olha, tudo o que Deus tem para você, Ele vai realizar se você estiver caminhando segundo a vontade dEle. Não se preocupe que ninguém vai roubar o que é seu. E às vezes a gente pensa isso, né? Nossa, Deus está fazendo mais com fulano. Vai acontecer mais com ele. Não vai acontecer com você também, se você estiver caminhando segundo a vontade de Deus. O que é seu e ninguém vai tirar. Aí a gente fica naquela rivalidade, naquela comparação. A pessoa canta melhor do que eu, a pessoa toca melhor do que eu, a pessoa prega melhor do que eu. Não, vamos parar. A Bíblia fala que nós não lutamos contra carne e nem sangue, nós lutamos contra principados e potestades. Nosso rival é Satanás. Não é a Karen que é a minha rival. Não é o Douglas que é rival do Denis. Ele tem as características boas, o Denis tem as características boas dele. E assim nós vamos caminhando e vamos chegar no céu. Vamos realizar aquilo que Deus tem para nós. Vamos adentrar pelos portões celestiais. Fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não se preocupa, ninguém vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou. Então vamos parar de querer ficar usando. Então uma característica de maturidade é saber que Deus te deu coisas boas. Davi sabia que ele não podia usar a roupa de Saul porque ele não tinha sido ensinado desse jeito. Lá no campo ele não usava armadura. Ele usava 5 pedrinhas e uma funda. Era simples a maneira que Davi travava as batalhas dele. Saul não, por sua vez, Saul travava as batalhas dele de armadura. Cada um de nós vamos travar as nossas batalhas de maneira diferente. Talvez uns vão chorar mais, talvez outros vão celebrar mais, talvez uns vão sofrer mais. A gente não fica assim, está sofrendo por pouca coisa. É o jeito dele. Se você não sofre por pouca coisa, glória a Deus, amém. Celebre que você não sofre, o outro sofre. E aí, a gente vai caminhando dessa maneira. O o último, versículo 41, a outra característica de maturidade. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso eu sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne e as aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará você em nossas mãos. Característica de maturidade que eu vejo antes de Davi, porque aqui Davi estava se preparando para enfrentar o gigante, para conquistar o sonho dele, para passar de nível. Característica que eu vejo de maturidade em Davi,
ele reconheceu que Deus era muito maior do que ele. Ele reconheceu que ele não era nada sem Deus. Queridos, nós não somos nada em Deus. Todos nós temos dons, talentos, características boas. Mas se nós fugirmos do propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos errar, nós vamos quebrar a cara, nós não vamos passar de nível, nós não vamos chegar lá. Deus tem planos, mas Ele tem que estar à frente. O seu casamento, ele só vai florescer, ele só vai crescer, ele só vai ser abençoado se você colocar Deus à frente e aprender com Ele como cuidar de um casamento. Os seus negócios só vão dar certo se você colocar Deus à frente, você aprender com Ele como lidar com os seus negócios. O dia que você tirar Deus da situação, o dia que você falar assim, Deus, eu sou bom demais no que eu faço e eu não preciso mais de você, você vai, ruir. O dia que você falar, Senhor, a minha família não precisa mais e eu não preciso fazer o que está escrito na palavra, eu posso caminhar sozinho, seu casamento, a sua família vai, ruir. A Bíblia vai falar de Nabucodonosor, vocês já ouviram falar da história de Nabucodonosor? Foi um grande rei da Babilônia, um grande rei. Deus ajudou Nabucodonosor a conquistar o reino. Deus deu muitas coisas a Nabucodonosor, mas um dia ele saiu na varanda do seu palácio e ele disse assim, eu vou ler aqui. Ele estava passeando no terraço do seu palácio na cidade da Babilônia e disse, como é grande a cidade da Babilônia, com o meu grande poder, eu a construí para ser a capital do meu reino, a fim de mostrar a todos a minha grandeza e a minha glória. O rei ainda estava falando, quando veio uma voz do céu que disse, preste atenção, rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Sabe o que acontece depois com o rei Nabucodonosor? Porque a Bíblia fala que Deus ajudou a construir, mas ele chega ali no palácio, e ele fala que ele construiu. Ele fala que tudo que ele tinha, foi ele que tinha conquistado. Ele deixou de lado, ele colocou de lado o Deus que nos faz crescer, o Deus que nos dá saúde, o Deus que nos trata no secreto, o Deus que cuida das nossas feridas. Ele deixou Deus de lado. E aí o que Deus fez? A partir de hoje, o reino não será mais seu. Nabucodonosor, a partir daquele exato momento, ele passou a andar como um animal. Ele perdeu a consciência dele, perdeu o reinado dele, ele perdeu o cargo dele, ele perdeu talvez a família dele, e ele passou a andar como um animal, porque ele deixou Deus de lado. Eu comecei o culto falando assim, nenhuma das nossas conquistas, nenhuma, vai valer a pena se Deus não estiver no meio e se nós não estivermos fazendo conforme a palavra de Deus. Se nós sairmos do centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que vai dar errado. Se nós começarmos a caminhar e nós sairmos da presença de Deus, você pode ter certeza que vai começar a dar errado. Porque a Bíblia fala que todos os nossos planos nós temos que entregá-los a Deus, porque Ele vai nos fazer prosperar. Irmãos, não pensa que quem está aí fora, quem não está buscando a Deus, e a gente olha, às vezes a gente fala assim, nossa, a pessoa está sendo muito abençoada, a pessoa está prosperando, porque a gente confunde o que é prosperidade. A gente acha que ter sucesso na vida sem Deus é prosperidade. Como eu falei, existe um céu nos esperando. Existe uma terra que mana leite e mel nos esperando. Do que adianta nós ganharmos tudo e nós perdermos o céu? Eu prefiro ser pobre, mas não perder o céu. Eu prefiro não ter dinheiro, mas não perder o céu. Eu prefiro a minha família do que muitas outras coisas. E esse devia ser o desejo do nosso coração. Colocar Deus em todas as coisas. É Ele que pode, é Ele que faz. Nós temos saúde, nós acordamos hoje, nós estamos sentados aqui, porque Ele faz, porque Ele permitiu. E o dia que Ele falar assim, acabou para você, acabou. Acabou. A Bíblia vai falar da Torre de Babel. A Torre de Babel, as pessoas, eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Até um projeto legal, né? Eu penso assim, nossa, eu vou construir uma torre que eu quero chegar lá no céu. Aí a gente pensa assim, poxa,
Legal. Quer chegar no céu do jeito errado, intenção errada. Nós estamos querendo construir coisas na nossa vida da maneira errada. Aí Deus olhou lá de cima e falou assim: opa, peraí, se uniram com intenção errada, tá fazendo errado, ó, até bom, ele é até bom no que faz, constrói bem a torre. Mas a intenção tá errada, peraí, que eu vou destruir tudo. E destrói a torre. Diz que a língua deles se divide, ninguém consegue mais falar a língua um do outro, eles não entendem nada, a torre cai e acaba o projeto. Acaba o projeto, sabe por quê? Porque a intenção não era glorificar a Deus, a intenção era chegar até o céu, mas intenção errada. Intenções erradas. Cuidado com as suas intenções. Cuidado quando você quiser conquistar, mas as intenções forem erradas. Cuidado quando você quiser alcançar, mas as intenções forem erradas. A intenção sempre deve ser glorificar a Deus. A Bíblia fala aqui, tudo o que nós fizermos, seja para glorificar a Deus. A minha família é para glorificar a Deus, a palavra é para glorificar a Deus, a minha vinda à igreja é para glorificar a Deus, o meu trabalho é para glorificar a Deus. Quando eu lavo a minha louça é para glorificar a Deus. É para glorificar a Deus, eu preciso colocar a Deus à frente, porque nós não somos nada, nós somos pó. A Bíblia fala que nós somos como nuvem passageiras. Nós estamos aqui e amanhã talvez a gente pode não estar mais. Então eu preciso colocar a Deus à frente de tudo o que eu fizer. Eu preciso colocar a Deus à frente de tudo o que eu fizer. Porque eu não sou nada. Tem alguém aqui que se acha muito sem Deus? Acho que não, né? Tem alguém aqui que se acha muito bom sem Deus? Nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos dele para andar, nós precisamos dele para falar, nós precisamos dele para caminhar. É ele que abençoa o nosso trabalho, é ele que abençoa a nossa vida, é ele que nos levanta, é ele que nos deita, é ele que protege os nossos filhos quando nós não estamos com eles. É Deus. Então, que você conquiste maturidade. Não pule processos, não pule etapas. Se você está esperando alguma coisa em Deus, fica aí, não se precipite, não se precipite, não faça nada que a palavra não diz para você fazer. Espera o tempo certo, tirar fruto da árvore ainda verde estraga o fruto. Assim somos nós, quando nós saímos do centro da vontade de Deus, quando nós não esperamos o tempo certo para todas as coisas, nós estragamos o propósito dele. Espera. Deus está te treinando. Deus está te moldando. Deus está te capacitando. Vai acontecer? Vai acontecer se Deus quiser. Mas existe um caminho a percorrer até lá. Nós somos treinados lá no oculto para depois nós aparecermos.